8 de junho de 2014. Todo brasileiro sabe onde estava nesse dia. A semifinal que ninguém esperava e o resultado que o mundo inteiro assistiu. Horas depois do apito final, nas redes sociais surgiu uma denúncia assinada por um suposto jornalista da ESPN. E o texto dizia que o Brasil havia vendido o resultado para a Alemanha, que era tudo combinado e que a FIFA havia prometido o título de 2018 como compensação. O problema é que o jornalista não existia, mas a questão que esse texto levantou, esta nunca foi respondida. Bem, eu não vou te dizer que a Copa do Mundo é combinada, mas também não vou te dizer que ela é algo limpo. Porque tem uma frase que circulou tanto que virou clichê. Se as pessoas soubessem o que realmente acontece, ficariam enojadas. E esta frase foi atribuída ao jogador espanhol Piqué. Ele nunca confirmou. Mas o mais interessante é que esta frase pegou, porque parece verdadeira demais para ser desconsiderada. Hoje eu vou te mostrar o que de fato existe documentado, confessado e verificável sobre o que realmente acontece na Copa do Mundo da FIFA. Eu não vou inventar nada, mesmo porque não precisa inventar nada, porque a realidade deste caso já é perturbadora o suficiente. Olá, tudo bem? Eu sou Heraldo Kaminski e seja bem-vindo à Sala Proibida. João Havelange. O nome não está nos memes, mas deveria estar. O presidente da FIFA de 1974 até 1998. Brasileiro. O homem que transformou o futebol numa indústria de bilhões de dólares e que deixou um rastro de escândalos tão amplo que foi forçado a renunciar como presidente honorário da entidade em 2013, num caso de corrupção. Em 2008, Havelange deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que passou mais ou menos despercebida. Mas o que ele disse naquele texto é uma das declarações mais pesadas da história do futebol. Sobre a Copa de 1966. Na Inglaterra, Havelange afirmou: dos 3 jogos da seleção brasileira, dos 3 árbitros e 6 bandeirinhas, 7 eram britânicos e 2 eram alemães. O Brasil, na ocasião, foi eliminado. O Pelé saiu lesionado e a Inglaterra e a Alemanha chegaram à final, exatamente como o presidente da FIFA da época, o inglês Stanley Rose, queria. E ele completou: sobre a Copa de 1974 na Alemanha, na partida Brasil e Holanda, o árbitro era alemão. Perdemos por 2-0 e a Alemanha levou o título. Éramos os melhores do mundo. Tínhamos o melhor time que havia vencido em 1962 e em 1970. Mas foi planejado para que o país sede vencesse. Não foi um jornalista, não foi um torcedor frustrado, foi o próprio presidente da FIFA, dizendo abertamente que as Copas foram planejadas para favorecer os países sedes. E isto tem nome, e não é teoria. Mas se você acha que a Copa de 1966 e a Copa de 1974 ficaram no passado, espera, porque fica melhor. Copa de 1978, Argentina. O país vivia sob uma ditadura brutal, assassinatos, tortura, desaparecimentos, e o regime militar usou a Copa do Mundo para levar a imagem do país para o mundo. E na semifinal, Brasil e Argentina disputavam para ver quem chegava na final do campeonato. Os jogos, eles precisavam acontecer no mesmo horário. Uma regra básica para evitar manipulação no resultado. Mas o jogo da Argentina foi atrasado. Em 1978, o sistema de disputa era diferente do atual. Os 8 melhores times foram divididos em 2 grupos de 4. Os melhores de cada avançavam para a final. Isso significa que os argentinos foram ao campo
já sabendo de quanto precisavam vencer para passar o Brasil. O Brasil venceu a Polônia por 3-1. Para ultrapassar, a Argentina precisava vencer o Peru por pelo menos 4 gols de diferença. O Peru não era uma seleção fraca. Ela estava selecionada entre uma das melhores seleções do mundo. E no final, a Argentina ganhou de 6-0. E as acusações, elas são sérias e documentadas. O goleiro da seleção peruana era argentino naturalizado. Alguns jogadores teriam recebido dinheiro e o governo argentino teria enviado 35 mil toneladas de trigo ao Peru como parte de um acordo diplomático às vésperas do jogo. Isso tudo foi investigado por jornalistas, pesquisadores durante décadas. Nenhuma confirmação oficial, nenhuma negação convincente. E o silêncio aqui neste caso também não é apenas o silêncio. 1994, Copa do Mundo dos Estados Unidos. O Brasil chegou naquela Copa com o maior jejum de títulos desde os anos 60, 24 anos sem ganhar. Uma geração inteira de brasileiros que nunca tinha visto o país levantar a taça. E uma pesquisa realizada em São Paulo, antes do torneio, mostrou apenas 10% dos brasileiros acreditando num título. 10%. Apenas 10%. A seleção era competente, mas não empolgava. Romário brigava com todo mundo. A imprensa desconfiava. A torcida esperava o pior. 7 jogos depois, Dunga levantou a taça nos Estados Unidos. Romário foi eleito o melhor jogador do torneio. E o Brasil, que foi desacreditado, voltou campeão. 4 anos depois, na final da França, aconteceu algo que nunca foi completamente explicado. O ano era 1998, Copa do Mundo da França. O Brasil era o favorito para ganhar o título. Ronaldo Fenômeno tinha apenas 21 anos de idade e era o melhor jogador do mundo. Na tarde antes da final, Ronaldo teve uma convulsão no quarto do hotel. Foi levado às pressas para uma clínica em Paris. Os exames não acusaram nada de grave. Zagallo escalou Edmundo no lugar dele. A escalação oficial já tinha chegado ao Brasil, com Edmundo como titular. Mas minutos antes do time entrar em campo, Ronaldo voltou do hospital e pediu para jogar. E Zagallo aceitou. E o Brasil perdeu por 3-0 para a França. Até aqui, tudo bem. Tragédia esportiva são coisas que podem acontecer no esporte. Mas aí vem um detalhe que ninguém consegue explicar direito. Em 2018, Michel Platini, que foi presidente do comitê organizador da Copa de 1998, afirmou que a França manipulou o sorteio dos grupos para garantir que Brasil e França só se encontrassem na final. Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, já havia confirmado anteriormente que participou de sorteios manipulados em torneios europeus, com temperaturas diferentes para as bolinhas. Ambos, posteriormente, investigados por corrupção e afastamento das suas funções no futebol mundial. E em 2016, o autor do terceiro gol da França naquela final, o Emmanuel Petit, deu uma entrevista a um documentário francês, onde ele disse o seguinte: às vezes, me pergunto se não houve um arranjo, se não fomos usados como marionetes. E depois desta, eu deixo que vocês tirem as conclusões. 2002, Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul. Ronaldo Fenômeno havia sofrido lesões gravíssimas no joelho. Ficou mais de um ano afastado. Chegou à Copa sendo chamado de sombra do que foi. Jornais especulavam que ele não aguentaria o torneio completo. A seleção também não inspirava confiança. Haviam relatos de festas na concentração, jogadores acima do peso e uma CBF em meio a investigações. 7 jogos, 7 vitórias,
100% de aproveitamento. Ronaldo marcou os 2 gols da final contra a Alemanha, mas a Copa de 2002 teve os seus próprios fantasmas. A Coreia do Sul, uma das anfitriãs, eliminou Itália e Espanha com decisões arbitrais que até hoje são contestadas pelos próprios jogadores eliminados. O árbitro que apitou o jogo da Coreia e Itália foi o mesmo que apitou a final 4 anos depois, em 2006. E a própria campanha do Brasil não foi isenta de questionamentos. O pênalti decisivo contra a Turquia, único gol do jogo, foi marcado fora da área. O gol anulado à Bélgica pelas oitavas por uma falta inexistente. Mas o Brasil voltou campeão. Desacreditado, lesionado, mas campeão. Até nós chegarmos no dia 8 de julho de 2014. E eu sei, você sabe o que aconteceu. Horas depois do apito final, uma denúncia começou a circular pelas redes sociais, assinada por um suposto jornalista da ESPN chamado Kantersweiser. O texto afirma que o Brasil havia vendido a goleada, que era tudo arranjado, e que a FIFA havia prometido o título de 2018 como compensação. O texto circulou por meses, mas havia um problema. Kanters não era jornalista. Ele era funcionário de uma empresa aonde já havia sido mencionada em uma outra fake news sobre a final de 98. Alguém aproveitou a assinatura e simplesmente recriou a notícia. Mas aqui está um ponto que eu quero trazer para você. A fake news, ela só brotou porque o campo onde ela foi plantada estava fértil. Porque as pessoas, elas já estavam desconfiadas. Porque quando uma goleada daquelas acontece em uma semifinal, com uma seleção que estava acreditada que seria imbatível, algo estranho havia por ali. Parece impossível que seja só futebol. E quando as pessoas olhavam para o histórico da FIFA, para o Avelange, para os sorteios manipulados, para a Argentina de 78, para 98, a história do funcionário da Volkswagen parecia quase razoável. E isso nos mostra como a FIFA, ao longo das décadas, corroeu a própria credibilidade. E existe um padrão no histórico de conquistas brasileiras que os fãs de teorias adoram e que os analistas sérios não conseguem descartar completamente. O Brasil levantou 5 taças e nenhuma delas chegou como favorito absoluto e sem contestação. Em 1958, a seleção era jovem e havia pouca certeza sobre o desempenho de um garoto de 17 anos chamado Pelé. Em 1962, o Brasil perdeu Pelé por lesão, logo no início do campeonato. Em 1970, o Brasil entrou no torneio numa época de ditadura militar, tensão política e desconfiança internacional. Em 1994, uma pesquisa indicou que apenas 10% dos brasileiros acreditavam no título. Em 2002, Ronaldo Fenômeno chegou vindo de quase 2 anos parado, por conta de uma lesão gravíssima que teve no joelho. 5 títulos, 5 campanhas que o Brasil foi dado como subestimado, que foi questionado o tempo todo, ou que foi dado como incapaz. E hoje, em 2026, depois de 24 anos de jejum, o mesmo período da Copa de 70 até a Copa de 1994. O Brasil chega à Copa dos Estados Unidos com menos de 30% de chances de vitória. E aonde os próprios torcedores não acreditam que o Brasil vai passar ao menos da fase de grupo. Coincidência? Ou é mais uma estrela para a camisa da seleção? E não é profecia, não é conspiração, é apenas um padrão que quando você percebe, fica difícil de ignorar. Então deixa eu te fazer uma pergunta que vai ficar aí na sua cabeça.
Se você pudesse fazer uma aposta, baseado apenas no padrão histórico e não no que os especialistas dizem, o que o seu instinto diria? Em 1994, eram só 10% que acreditavam e o Brasil ganhou. Em 2002, Ronaldo mal conseguia correr e o Brasil ganhou. Em 2026, menos de 30% dos brasileiros confiam num título. A seleção chega sem um craque titular garantido, com um técnico italiano que nunca treinou uma seleção e com 24 anos de jejum. É ou não é um roteiro perfeito para o Hexa? Bem, eu não sei se a Copa ela é combinada. Também não sei se a FIFA limpa o caminho para quem precisa ganhar. Mas o que eu sei é que o Brasil tem 5 títulos, que dos quais todos eles foram desacreditados. E onde o mundo todo duvidou que o Brasil levaria. E ele voltou campeão. Será que agora em 2026 será diferente? Ou estamos apenas seguindo um script? E o final, você já sabe. A Copa do Mundo é o maior espetáculo esportivo do planeta. Movimenta bilhões, derruba governos, eleva países à euforia, enquanto outros mergulham no luto. E em qualquer sistema onde tanto dinheiro e tanto poder estão em jogo, acreditar que tudo é puramente esportivo exige uma dose enorme de fé. O que existe são fatos, declarações de presidentes da FIFA confessando manipulações, sorteios questionados por ex-dirigentes, arbitragem que muda o rumo de torneios e uma entidade que por décadas operou com total opacidade. E existe também o Brasil, 5 vezes campeão, 5 vezes subestimado. E o silêncio nunca é apenas o silêncio. E você, acredita que a Copa pode ser influenciada por forças que vão além do campo? Deixa aqui o seu comentário. E se você chegou agora no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo e fazer parte desta comunidade onde a gente vai bater um papo sobre mistério e teorias da conspiração. Se você gosta desse tipo de tema, venha fazer parte do nosso clube de membros e trocar uma ideia aqui comigo. Até mais, tchau, tchau, e que venha o Hexa.